livro do profeta Abacuque, no seu capítulo 3, capítulo esse que encerra o livro do profeta, depois que o profeta passou por grandes conflitos ao ver o julgamento de Deus vindo contra o povo de Israel, o povo de Judá, Deus mandando os babilônios contra o seu povo. Isso deixou perplexo o profeta Abacuque diante de tal situação, de tal correção. Ele esperava que Deus movesse um avivamento para o seu povo e assim o povo se arrependesse e dessa maneira se voltasse para Deus. Mas Deus, ele, na sua sabedoria, nos seus decretos, Deus estabeleceu um julgamento muito mais duro para o povo de Judá, mandando os babilônicos contra o seu povo. E dessa maneira o profeta ficou estupefato diante de tal situação, não entendeu, até que Deus foi mostrando para ele certas realidades espirituais, e o profeta então teve essa conscientização de que Deus estava agindo da sua maneira, e assim ele teve o seu coração em silêncio diante das providências de Deus e aceitou a forma de Deus agir. Isso trouxe para ele grande compreensão espiritual. E no capítulo 3 nós vemos a oração de Abacuque, quando ele proferiu palavras de muita profundidade espiritual, mostrando que o importante era compreender a atitude de Deus. E no capítulo 3 do seu livro, nós vemos a oração que o profeta faz, e gostaríamos de destacar algumas porções desta oração, como aqui está no verso 2, no seu início, quando ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então nós encontramos aqui o clamor do profeta para que Deus desse um entendimento correto das suas ações contra o seu povo. E no final desta oração, na conclusão desta oração, o profeta diz no verso 17: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, circunstâncias bem desfavoráveis em que a nossa vida muitas das vezes se encontra, e mesmo diante dessas dificuldades, desses desafios que somos colocados, o profeta tinha uma palavra de ânimo, que ele se alegraria no Senhor. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, todas essas provas, essas dificuldades que o profeta teve que enfrentar, aonde Deus teve que falar com ele, dar um entendimento um pouquinho mais profundo para ele das ações de Deus, o profeta, ele chega ao final do seu livro,
entendendo o desígnio de Deus, e ele se alegra. Por mais difícil que seja a nossa vida, nós também temos que estar agindo como profeta. Muitas das vezes queremos desanimar, achamos que essa jornada é difícil, é infrutífera, mas nós temos que ter a certeza e a confiança de que Deus está conosco, que os resultados serão dados por Deus. É Deus que manda os resultados, os seus desígnios. E dessa maneira nós temos que acalmar os nossos corações, confiando nas promessas de Deus e procurar avançar no caminho da fé. E no verso 19, que é o último verso desta oração, o profeta diz: o Senhor é a minha força. Então, Deus, ele é aquele que nos dá força, aquele que nos sustenta, aquele que nos alimenta com o seu maná espiritual, dando-nos ânimo para que prossigamos no caminho da fé. E ele continua: e fará os meus pés como os das servas. Então, outra tradução seria das servas, seriam aqueles animais que pululam nos montes, que são animais adestrados a pular de uma colina para outra, à busca da água. São animais que são firmes nas suas andanças pelos montes, pelos vales, e assim o profeta compara esses pisares como os das servas, como o da corça, como diz o salmista também, assim como a corça brama, suspira pelas correntes d'água, a minha alma suspira por ti. Então são pés ligeiros, pés firmes, que não escorregam, e dessa maneira, pés que confiam na promessa de Deus. E o profeta, ele andou por vales de dificuldades, de fome, de perseguição, de desespero, mas ele tinha essa certeza de que os seus pés não iriam vacilar, e ele estaria andando por caminhos bem difíceis, mas ele estaria com essa certeza de que não iria escorregar, não iria se ferir, porque o Senhor é aquele que dá a força para o profeta. E ele diz mais: e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, lugares altos, lugares em que realmente há um certo perigo, mas mesmo assim, esses lugares, o Senhor estaria com ele. E nós encontramos um paralelo com a palavra de Isaías, no seu capítulo 40, onde também o profeta Isaías fala no verso 29, ele diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então são promessas maravilhosas que a palavra de Deus tem quando nós realmente confiamos no Senhor. Quando, por mais difíceis que seja a nossa caminhada, um novo dia faz raiar, e nesse novo dia
nós vamos buscar as forças na presença do Senhor. É o que nós estamos fazendo nesta manhã, buscando as forças no Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que está por detrás de todas as coisas e Ele nos fortalece para erguermos a nossa cabeça e continuar caminhando neste caminho da fé, caminho da esperança. E em qualquer de nossos dias, nós seremos chamados a lugares mais altos, como diz aqui. Me fará andar sobre as minhas alturas. Então, nós subiremos para lugares que estão muito além, lugares elevados, onde estão reunidos as criaturas resplandecentes da parte de Deus. Então, nós só podemos clamar agradecido em louvor e gratidão ao nosso Deus, dizendo: ó, quão maravilhosos são os pés da fé, pelos quais, seguindo a corça da manhã, ascenderemos ao monte do Senhor, à presença do Senhor. Que neste dia você esteja também pulando, caminhando em lugares altos, na busca de uma contemplação maior de Deus, para que a sua vida seja fortalecida no Senhor. E quando você andar pelos vales sombrios e às vezes vale da sombra da morte, você não tenha nenhum temor, porque o Senhor está com você. Que Deus te abençoe e te dê um dia abençoado na sua presença. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pelos exemplos da tua palavra, pelas maravilhas que estão registradas na tua palavra, por essas palavras poéticas que fazem linguagem de figura tão expressivos, mas que demonstram tudo aquilo que o Senhor tem e tem feito realizar na vida dos teus servos no passado, e que também o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continua nos abençoando, dai-nos, Senhor, essa força que é tão importante para a nossa continuação da nossa vida. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como temos dito, e nunca é demais ressaltar, que o Sermão do Monte, que se encontra nos 3 capítulos 5, 6 e 7, ele tem a sua conclusão no verso 12. E a partir do verso 12 até o final deste capítulo 7, é o que nós chamamos de aplicação. Toda a palavra do Senhor, ela deve ter o seu momento de aplicação, senão entra por um ouvido, sai por outro. Então, precisa ter a aplicação, e é isso que o Senhor está dizendo nessa conclusão do capítulo 7. E o Senhor está falando sobre o julgamento, é o tema principal deste capítulo 7. O Senhor vai falar da bondade de Deus na questão da oração, pedir e dar-se-vos-á. E o Senhor vai falar agora dos dois caminhos. E depois o Senhor dá uma alerta, um sinal verde, a respeito dos chamados falsos profetas. E daí o Senhor vai entrar nessa parte que nós estamos meditando, que é a mais difícil de todas, que é a nossa vida.
Olha que exame, né? Quando fazemos um exame, o médico pede um monte de exame. Hoje tem exame que tem a nomenclatura, um mapeamento, né? Mapeamento. Isso significa que é um exame muito detalhado, muito específico, um exame muito detalhista. E assim também é o exame que o Senhor Jesus está fazendo com a nossa vida espiritual. Isso nos mostra o quê? Que a nossa vida espiritual, ela precisa rotineiramente ser mapeada, ser, de uma certa forma, confrontada com a palavra de Deus, aquilo que nós lemos na palavra de Deus, aquilo que nós frequentamos a casa de Deus e podemos ouvir o que a palavra de Deus tem para nos dizer. E esses 3 versículos, eles falam de julgamento, eles falam de destino eterno das nossas almas. Então é algo que foi proferido pelo Senhor Jesus Cristo e deve merecer sempre a nossa consideração. Então, verso 21, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então nós estivemos já meditando sobre a falsa paz que pode entrar no nosso coração. Era isso que o Senhor estava querendo dizer. Pessoas que queremos ressaltar a palavra faz, né? Tem muitas pessoas que fazem muita coisa, que pensam que estão fazendo para Deus, para a igreja, mas muitas das vezes não param para ter uma reflexão da sua própria alma, do seu coração. Então não é, Jesus queria dizer, não é só o que você faz que é o mais importante. Ou você deixa de fazer. Isso pode produzir em nós uma falsa paz. Foi o que nós estivemos abordando já em domingos anteriores. Então, continuando, verso 22. Muitos me dirão naquele dia. Que dia? Dia com letras maiúsculas. Então aqui entra a palavra muitos. Não poderia ser alguns, né? Algumas pessoas, mas o Senhor coloca a palavra muitos me dirão naquele dia. Que dia? O dia do julgamento final. Então vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3, verso 13. Quando nós seremos provados por Deus nas nossas obras. 1 Coríntios 3, 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia, com letra maiúscula, a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, o fogo, ele vai depurar, ele vai tirar todas as impurezas e vai mostrar a obra de cada um. Então nós precisamos ter cuidado, muitas das vezes, com o que podemos dizer como nossos juízos carnais, né? Quão frequentemente isso ocorre no meio do povo de Deus,
Pessoas olham o aspecto exterior da pessoa e acham, puxa, essa pessoa, essa personalidade é alguém espiritual. Então, isso atrai a atenção humana e nós podemos incorrer em juízos que não são juízos espirituais, mas são juízos carnais. O objetivo principal do inimigo qual que é? A estratégia do inimigo é querer nos enganar, assim como enganou Adão e Eva. Isso diz o apóstolo Paulo. Ele fará tudo o possível para tentar nos enganar. Então, quando alguém manifesta uma situação totalmente diferente daquele do ponto de vista bíblico, nós podemos entender isso como uma hipocrisia consciente. A pessoa está consciente que tem feito coisas que desagradam a Deus e continua agindo no meio do povo de Deus. Mas o que o Senhor queria ressaltar é que pode existir também o que podemos denominar de uma hipocrisia inconsciente, né? Não só o inimigo está enganando a si mesmo, a pessoa está enganando a si mesma, mas ela está enganando outras pessoas. E isso no mundo espiritual é algo muito importante. Não podemos ser enganados no mundo espiritual. Afinal de contas, está em jogo o quê? O que nós temos mais precioso. Não é a nossa casa, o nosso carro. O que nós temos de mais precioso é a nossa alma. Amém? Isso é o que tem que o Senhor disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta ser o Neymar da vida, mas a alma está longe de Deus? É preferível ser uma pessoa que mora debaixo da ponte, ter poucos recursos, mas o seu coração está com Deus. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque isso exige de nós, é algo que é sutil, algo que é difícil, que a pessoa tem que ter aqueles frutos do Espírito, conforme Gálatas, capítulo 5, né? Que nos falam daqueles frutos do Espírito. Quais são? Domínio próprio, né? Discernimento espiritual, algo que hoje quase não existe, infelizmente. A pessoa ter aquele discernimento espiritual, algo que ela vai buscando da parte de Deus, de maneiras que isso tudo nós precisamos fazer uma análise da nossa vida, né? Aí entra um outro aspecto dessa inconsciência que pode ter, uma falsa doutrina de segurança. Como diz lá em Marcos 16:15, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu creio, eu não sou batizado. Logo, conclui-se o quê? Que eu estou salvo. Se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres, serás o quê? Salvo. Romanos capítulo 10 fala sobre isso. Então eu confessei Jesus, eu levantei a minha mão quando o pastor fez o apelo, logo conclui-se que eu estou salvo. Além de confessar, eu levantei minha mão e fui batizado, logo se conclui que eu estou salvo. Mas será que era isso que o Senhor estava dizendo? Então, irmãos, isso tudo pode
gerar em nós uma falsa segurança. E muitas vezes entra num campo de crendices evangélicas, podemos assim dizer, né? Existem crendices de todo tipo, mas também pode existir crendices evangélicas, né? Então, o que está em pauta não é a fé em Cristo, mas é a fé na fé que você tem. Isso é perigoso. Então, o Senhor, Ele estava sendo muito preciso, né, com relação a esse aspecto. O perigo que muitas das vezes a nossa fé pode estar baseada numa espécie de fórmula que vamos ouvindo no decorrer da nossa existência, né? Da nossa vida espiritual, do nosso crescimento, da nossa tradição, né, religiosa, porque meu pai me criou na escola dominical, então eu desde criancinha fui levada. Não estamos querendo dizer que isso não é importante, mas às vezes podemos ficar sem aquele novo nascimento, sem aquela experiência tremenda que somente o Espírito Santo de Deus promove na nossa vida. E a continuidade disso, como está a continuidade da minha vida espiritual? Será que realmente, como disse João Batista, eu estou produzindo frutos dignos de arrependimento, de um arrependimento constante? Né? Como disse um antigo cristão, ele dizia que o arrependimento é algo que deveria lhe acompanhar até as portas do céu. É como quando nós ouvimos uma mensagem evangelística e nós já tivemos uma experiência com Deus, mas à medida que vamos ouvindo aquela mensagem evangelística, será que essa mensagem ela ainda entra nas nossas consciências e nos mostra o nosso estado de pecadores diante do Senhor? Hoje eu não vou na igreja, eu não vou de domingo à noite na igreja porque o pastor, eu já sei, ele vai ter uma mensagem que não é para a igreja, é uma mensagem evangelística. Já ouviu alguém falar assim? Eu quero ir na igreja quando fosse uma mensagem doutrinária, mensagem evangelística. Eu já aceitei Jesus, eu sou salvo, então para que eu vou lá? Então são conclusões que as pessoas vão formulando e muitas das vezes essa sensibilidade espiritual, ela vai como que saindo, né? E a pessoa não vai tendo mais aquela sede de Deus, sede por justiça, sede de ver o reino de Deus estabelecido, e ela então vai se acomodando. Está todo mundo assim, então eu vou me amoldar. Então nós precisamos de um autoexame. Muitas pessoas não gostam de fazer um autoexame, mas é algo necessário. E eu creio que na sabedoria de Deus, do Senhor Jesus Cristo, como Jesus é inteligente, né? Fazer isso em memória de mim, todo mês, né? Se fosse todo ano, né, pastor Natanael? Como seria? Todo ano, uma vez por ano. Se fosse toda semana, também seria algo, ia entrar naquela rotina, não é? Não acha?
Não acha que entrar numa rotina toda semana? Então, na sabedoria do Senhor, Ele estabeleceu uma vez por ano, aliás, por mês. E essa uma vez por mês é algo que realmente tem sentido. Uma pessoa diabética, por exemplo, quantas vezes ela tem que estar lá medindo a sua glicose? Agora, às vezes, mede todo dia, né? Fica furando lá o dedo. Mas, geralmente, é de 3, 4, rotineiro, né? Para ver. Assim, no sentido espiritual. Então, o Senhor, Ele estava pedindo para fazer um autoexame. E o autoexame é quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nos prostramos, quando vamos para a ceia, ouvimos a leitura da palavra que diz lá: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e o quê? E coma deste pão, beba desse cálice. Obrigatoriamente, se nós temos consciência espiritual, nós vamos fazer o exame, ou vamos tomar de qualquer jeito, né? E depois diz: por isso há entre vós muitos doentes, né? Existe a condenação, existe a bênção. Deus abençoa e Deus coloca doenças no meio do seu povo. Existiu um grupo chamado antinomianismo, uma palavra difícil. Vamos repetir? Antinomianismo. O que é isso? Palavra anticristo. O que entende? Anti, né? É uma pessoa opositora, contra Cristo, né? Nomianismo, o que é? A lei. Então, são contra a lei. Então, tem muitos que entendem o seguinte, e isso é muito comum. A gente está lá no rádio e ouve muito isso. Nós estamos debaixo da graça. O que nos dá salvação é a graça do Senhor, não é isso? Ponto final, não temos nenhuma dúvida. Mas, porque eu estou debaixo da graça, eu não tenho lei nenhuma. Tenho lei nenhuma. E aí Paulo fala: Cristo nos libertou para a liberdade. Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos, o quê? Libertará. Então eu estou em liberdade. Então, Paulo diz: todas as coisas me são o quê? Lícitas. Então eu posso tudo. Mas aí ele fala: mas nem todas as coisas lícitas me convêm. Então, esse antinomianismo, ele é uma expressão que foi a primeira vez usada por Martinho Lutero. É algo antigo, que as pessoas, principalmente na Reforma Protestante, eles não tinham doutrinas como nós temos hoje. Quantas pessoas, né, antecedentes a nós, desde principalmente desse marco que é a Reforma Protestante, que deram-nos condições de entendermos melhores as doutrinas básicas, fundamentais da fé cristã. Mas no começo eles não tinham essas doutrinas bem catalogadas, bem ensinadas. Eles tinham dificuldades, por exemplo, por causa da Igreja Católica, na questão da chamada Eucaristia. Tinham reformadores que achavam que o pão, ele realmente operava a transubstanciação, né? Virava o corpo do Senhor naquele momento. Então, coisas do gênero
podemos entender que eram normais de acontecer, porque estavam sendo fundamentadas essas doutrinas. E uma delas é justamente essa, em que se eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu posso pecar à vontade, né? Posso continuar com a minha vida do jeito que estou, mas eu creio no Senhor e tudo bem. Então, a pessoa, ela está no sistema de graça, mas será que realmente ela nasceu de novo? Ela deixou, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Será que esse novo nascimento está sendo operado na sua vida e agora ela busca estar na presença do Senhor? Ou ela continua com a mesma vidinha de sempre? Não, eu já fui batizado, eu estou salvo. E aí, isso é algo que também ocorre. Dentro desse autoexame que devemos fazer, como diz Paulo lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Romanos capítulo 6, que fala da nossa união com Cristo, sepultados com Ele no batismo, ressuscitamos para uma nova vida, né? É um exemplo maravilhoso que deveria exemplificar a vida cristã após o batismo. Não é que o batismo salva, mas o batismo tem a sua importância. Jesus falou, importa se cumprir o quê? Toda a justiça. É uma ordenança do Senhor Jesus, assim como é participar da ceia do Senhor. Então, nessa ordenança, o ideal seria o quê? A pessoa se batizou, a pessoa saiu dali molhada, ela está com uma vida nova diante de Deus, né? Realmente é uma nova criatura. É como que ela dissesse para si mesma, olha, o Natanael morreu hoje. Agora nasceu um novo Natanael. Então, esse seria o ideal, né, de ocorrer nas nossas vidas. E assim, quando nós não vamos deixar de ser pecadores, mas quando tivermos desobedientes à palavra do Senhor e termos a sensibilidade, porque o Espírito Santo habita dentro de nós, nós sabermos, hoje eu cometi um erro. Hoje eu vou pedir perdão para Deus, né? Então é um autoexame e cada um de nós precisa estar se policiando. Não é um falando do outro, está vendo, fez isso, agora olha aí. Não é assim, isso aí não funciona. Já chega o inimigo das nossas almas que nos acusa. Então, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Mas para que isso ocorra, nós precisamos ter despertado em nós esse autoexame. Era isso que o Senhor queria falar, estava falando. Então, precisamos ter esse cuidado. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, que nos fala de uma forma que Pedro chega até numa situação muito alta, né? Que é até meio perigosa. 2 Pedro 1, 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Agora vem o chumbo. Para que por elas fiqueis o quê? Participantes da natureza divina.
Deus peca? Deus é santo, né? Participantes. Não é que nós vamos ter a natureza divina, mas nós somos participantes, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então precisamos entender, olha, nós estávamos escravos dessa corrupção que tem aí nesse mundo, e agora nós podemos estar numa outra esfera. Então, isso deve manifestar na nossa vida diária, deve ser algo comum na vida diária. Vamos para 1 João, capítulo 1, aliás, capítulo 2, 1 João 2, 4. Aquele que diz, eu conheço-o e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E também, capítulo 1, verso 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então é algo de muita importância que o Senhor estava colocando aqui. Por mais que um homem possa dizer que acredita no Senhor Jesus Cristo, se porventura a sua vida é habitual e persistentemente pecaminosa, então tal homem simplesmente não é um crente. Ele está se enganando. Como é evidente, a maneira certa de se descobrir isso consiste em nos examinarmos a nós mesmos à luz dos ensinamentos bíblicos e à luz do Sermão do Monte. É um exame de nós mesmos. Não é o pastor que tem que ficar te acusando, não. É um exame introspectivo. Uma outra situação que pode ocorrer, e principalmente nos nossos dias, é a pessoa estar ocupada demais. Podemos estar ocupados demais para com Deus? Eu estou muito ocupado, eu não posso ir hoje na igreja, estou com muitos afazeres, hoje não dá para mim orar, hoje não dá para mim meditar na palavra. Então, essa ocupação demais, ela vai criando em nós essa perspectiva de uma autoilusão com relação à vida cristã. Se a nossa consciência nos condena acerca do tipo de vida que estamos levando, contrabalançamos isso com uma boa obra, a qual então nos dedicamos, né? Então vamos fazer alguma coisa para tentar ajeitar a nossa consciência. Reconhecemos que poderíamos ser acusados de determinadas falhas, mas em seguida preparamos uma lista de coisas boas que costumamos praticar e a nossa conta corrente bate com um pouco de crédito a nosso favor, afinal de contas. Eu sou dizimista, eu ajudo os irmãos, então a pessoa tenta contrabalancear. Como é que você sabe a história de Saul e o rei Agag? Saul, primeiro rei de Israel. Agag foi rei de quem? Os amalequitas. Os amalequitas eram o quê? De Israel. Inimigos, não eram amiguinhos. A palavra de Deus, através de Samuel, foi: olha, acaba com tudo. O que fez Saul?
Poxa, olha que gado bonito. Olha só. Olha o rei, como é bonito o rei, né? Vou conservar o rei, vou conservar o gado. Aí chega Samuel e diz para Saul: fizeste o que o Deus mandou? Sim. E daí veio: mas esse balido? Sabe como é que é, né? Eu contrabalanceei, eu guardei o melhor dos amalequitas com a intenção, olha só, de oferecer ao Senhor. É como quem vai fazer uma fezinha, hein, pastor Natal? Fazer uma fezinha lá na loteria de Natal. Opa! Olha, se eu ganhar, eu dou 10%. Deus vai ficar contente, já pensou? Eu vou dar 10%. Vai ser uma dinheirama. Vale isso, irmãos? Contrabalancear, né? Vamos dar um jeitinho. Não tem cristão que pensa assim? Olha. Então, Saul fez isso. Ele quis fazer um contrabalanço. Eu vou balancear a coisa aqui. Então existe essa situação. O importante, estamos concluindo, é o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o verso 23. Então lhes direi abertamente, o quê? Nunca vos conheci. Conhecer é um vocábulo forte. Indica como se nós nunca tivéssemos tido uma existência para o Senhor. O Senhor Jesus sabe de tudo. Ele vê as coisas e tudo está aberto e patente aos seus olhos, né? Então essa palavra conheci é uma palavra de muita profundidade. Vamos ler Amós, capítulo 3, verso 2. Amós, profeta menor: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Oh, irmãos e irmãs, coisa mais preciosa é ser conhecido por Deus. Aleluia. Você pode passar perto de qualquer figurão, o cara nem olha para você, não é? Mas você é conhecido por Deus. Olha, eu conheço aquele homem, eu conheço aquela mulher, eu conheço aquela jovem. Então Deus estava numa relação peculiar com o povo de Israel, e através de Jesus Cristo nós também temos uma relação peculiar, um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E esse relacionamento, ele não pode ser interrompido de vez em quando, ele tem que ser constante. Não é como apagar uma luz. Vamos sair daqui, apagamos a luz. Não, ele tem que estar sempre ligado na tomada, ininterruptamente, 24 horas. Devemos ter essa relação com o Senhor Jesus Cristo. E por último, o coração. Ele quer dispor do nosso homem interior, do coração. Ele quer a nossa submissão. Ele não deseja ver meramente a nossa profissão de fé, o nosso zelo, o nosso fervor,
as nossas boas obras ou qualquer outra coisa. Ele quer a nós. Filho meu, dá-me o quê? O teu coração. Você já entregou o seu coração a Jesus? Não entregar um pouquinho só, né? Mas entregar tudo. Senhor, eis-me aqui, né? Eu dou tudo. Eu não tenho mais nada neste mundo. Aí, irmãos, a maior prova que realmente eu tiro o chapéu são os missionários. É ver pessoas, por isso que nós precisamos ajudar os missionários, sabe? Ver pessoa estar lá bem, às vezes numa igreja, tem todo o conforto da igreja, é amado pelos irmãos, tem toda uma infraestrutura, a sua família, os colégios, os médicos. De repente, o cidadão sai desse contexto e vai lá para a África. Meu Deus, eu não faria isso. Você faria? O pastor Natanael uma vez queria ir para o Peru. Sabe onde que é o Peru? Aqui nos Andes. Olha, nem conhece o Peru. Só o peru de Natal. Então, irmãos, Deus quer tudo, e um grande exemplo é esse, que darmos o seu coração. Por isso o Samuel disse para Saul: olha, Deus não quer o teu sacrifício, teu isso, teu aquilo. O que Deus quer é que você obedeça, que você seja humilde. Isso aí que vale mais do que sacrificar. Então, quando o Senhor se entregou na cruz do Calvário, Ele entregou uma parte do seu corpo. Deixa aqui meu braço. Ele se entregou por total, não foi? Toda a sua vida ali, ó. Né? E nós temos nos entregado totalmente ao Senhor? Então Deus, Ele quer a totalidade. Pergunto, Ele tem direito? Irmãos, o Senhor tem direito sobre a nossa vida? Ele tem direito. Se nós reconhecemos, Ele tem direito. Ele merece. Ele merece. Ele merece.